receber aquilo que tu tens dado para os irmãos da igreja. Nós Amém. estamos aqui como igreja porque a tua palavra diz: onde dois ou mais tiverem teu nome, tu estás ali. Sim, sim. E opera, Pai, Amém. e no coração do marido, para que Amém. a tua palavra Amém. chegue até o nosso coração. Sim, Senhor. Abre mesmo Amém, Senhor. tudo aquilo que Amém, tens Jesus. desejado para Oh, cada um, em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Obrigado. Obrigado pelo convite, Jeremias, irmãos, pela essa oportunidade de poder estar com vocês. Né? Não conheço Itaguaçu, não. Porque nós também não tem praia, não, né, Jeremias? Mas... Ainda não. Só lembrando uma coisa aqui, gente. Não é André, não, tá? É Marinal. Tá tá conectado com o André aí? Sim. Porque o André usa meu computador, entendeu? Aí ele, tudo, até meu telefone, aqui, o meu celular, tá lá André. Porque, na verdade, o aparelho, na verdade, era dele. Mas o meu computador também ele usa, então acaba saindo André. Né? André é o meu filho. Então, assim, queria assim, agradecer mesmo pelo convite mesmo, né? De poder estar compartilhando. A gente tem falar com o Jeremias, a gente tem estado com a Sara. A Sarinha tem sido uma bênção para nós aqui, não é? É o grupo caseiro, eu tenho cuidado do grupo caseiro lá com ela, né? Onde ela tem participado, tem sido uma bênção. E ela também mora próximo das minhas famílias, né? Que a gente tem propriedade ali do lado de onde ela mora, ali no Betânia, né? Eu não sei se ela te falou que aquilo ali tem, inclusive a Úrsula Paulina é o nome da bisavó da minha esposa, né? Então ali era reduto da família da minha esposa. Então a gente está sempre lá, já estive lá essa semana e às vezes a gente tem reunido lá na casa dela e tem sido bênção, né? Semana passada ela não pôde participar porque estava trabalhando, mas ela tem sido uma bênção para nós, participativa, envolvida, glória ao Senhor. Amém? O Jeremias pediu para eu compartilhar uma palavra com os irmãos, né? E assim, uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração nesses últimos dias é que eu tenho compartilhado com os irmãos e eu queria dividir com os irmãos um pouco dessa palavra, desse entendimento que Deus tem dado para mim, né? Eu queria que nós lêssemos, abríssemos a palavra em João 4, versículo de 1 a 18, que fala sobre a mulher samaritana. E o título desse compartilhar nosso nessa noite seria Deus se importa. Né? Hoje nós vivemos uma vida frenética, uma correria daqui, da colar, muita correria, muitas atribuições, muitas responsabilidades, e nós ficamos tão corridos no nosso dia a dia, nas nossas coisas, e às vezes nós passamos por cima de coisas tão importantes, né? E esquecemos de coisas tão importantes. Talvez eu falando assim para vocês, a maioria de vocês, exceto o Osli, que mora numa cidade maior e mais agitada, mas creio que a maioria de vocês moram numa cidadezinha mais pacata. Né? O que eu vou falar talvez não se aplique a vocês que moram numa cidadezinha mais pacata. Mas nós que moramos em cidade grande, então a gente sabe o quanto é corrido, o quanto que é frenético a nossa vida, é muita coisa, muitas atribuições, muitas responsabilidades, e se nós não tivermos cuidado, atento, não estivermos atentos, nós vamos deixar de ouvir o essencial e fazemos aquilo que é urgente, né? E Deus não quer isso. Né? O Senhor quer nos chamar para a gente voltar para o que é essencial, para aquele que é, né, que é o princípio dele. Né? E eu queria embasar isso tudo nesta palavra que está em João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana. Né? Eu acho que todos nós
já sabemos, já conhecemos, já lemos e sabemos de cor a história da mulher samaritana, né? Mas me chama muita atenção essa questão de Jesus se importar, né? E hoje eu estava pensando, além da mulher samaritana, estava pensando naquele endemoniado de Gadara, o gadareno, que Jesus também se importou com aquele homem, né? Como que o Senhor se importa com o indivíduo? Como que o Senhor se importa com cada um? Como que o Senhor se importa com cada coração, não é? A Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nosso próprio nome. Isso é maravilhoso saber. E não só isso, a palavra diz que o Senhor não só nos conhece pelo próprio nome, mas que o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Olha que coisa maravilhosa, o cuidado de Deus, a preocupação. Às vezes nós não nos atentamos por isso. Se Deus cuida, se preocupa com os fios de cabelo que estão na nossa cabeça, como que Ele não cuidará de nós, que somos a sua habitação, né? E às vezes nós estamos muito preocupados com outras coisas, né? E não nos preocupamos com as pequenas coisas, com esses detalhes que são até fundamentais para a nossa vida no Senhor, né? Vamos ler então a palavra? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e a quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse a mulher: veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se adora. Disse-lhe Jesus: mulher, vedes, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Quando,
chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu o sou. Eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Que o Espírito Santo nos conceda graça, ilumine os olhos do nosso entendimento quanto à leitura da sua palavra. Amém? Então, como eu disse para os irmãos, que o tema que eu queria compartilhar com os irmãos é Deus se importa. Deus se importa. E, como eu disse no início, nós estamos vivendo um momento frenético, um momento de tanta correria. Em especial, final de ano, nós temos uma correria para ajeitar tanta coisa, festividade daqui, festividades dali, e nós ficamos inquietos, porque tem que ajeitar uma coisa, ajeitar uma outra, ou enfim. E nós ficamos nessa correria, né? E, às vezes, roubando também o nosso tempo no Senhor, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, né? Nós deixamos, às vezes, um pouco para lá, um pouco a desejar, né? Mas, às vezes, isso a gente perde coisas em Cristo. Então, eu queria dizer assim, Deus se importa. Jesus vivia numa época em que também havia essa movimentação muito grande. Mas Jesus estava sempre atento para aquilo que Deus estava conduzindo ele a fazer, para onde Deus queria conduzir o coração dele. Eu acredito que Jesus estava no seu plano, estava na sua agenda, ele sabia que ali haveria de apresentar essa mulher naquele momento, naquela hora, naquele lugar, para poder pegar água. Ele também sabia da vida dessa mulher. Irmão, dessa vida amargurada dessa mulher, dessa vida angustiada dessa mulher. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele veio salvar o que havia perdido. Talvez estivesse lá em Jerusalém, no meio de tanta gente, eles não se consideravam perdidos. Eles se consideravam achados. Tanto é que eles disseram que a mulher falou assim, mas os judeus dizem que eles é que são os verdadeiros adoradores, que adoram Deus, e nós não. Né? Eles se achavam aqueles importantes. E, portanto, quando nós nos achamos tão importantes, irmãos, nós, às vezes, perdemos muito do Senhor. Quando nós achamos que nós conhecemos tanto da palavra e temos tanto de Deus, nós perdemos tanto do Senhor. Porque, às vezes, aquela coisa mais simples, que pode trazer vida ao nosso coração, nós perdemos por causa, às vezes, um fio de soberba que entra no nosso coração, porque achamos que já conhecemos. Eu já sou crente há 350 anos, eu já sou crente há não sei quantos, entendeu como que é? Já sirvo, não sei, não, sou pastor, eu sou isso, aquilo. Não, irmão, nós temos que entender, né, que nós precisamos sempre do Senhor. Precisamos da misericórdia, precisamos da graça do Senhor, precisamos de parar, voltar para o que é simples, voltar para o que é importante para Deus. E Jesus, ele então entendeu e percebeu que ali naquele lugar, que às vezes a gente pensa assim, a mulher samaritana, ela não morava em Samaria, ela não morava na grande Samaria, ela morava em uma outra cidade próxima de Samaria, chamada Sicar. Mas ali, os olhos do Senhor estavam ali com aquela mulher. E Jesus se preocupa com aqueles que, às vezes, se considera como que é rejeitado ou estigmatizado pela sociedade ou pela religião, né? Mas Jesus foi ali, porque Jesus queria encontrar aquela mulher. Queria mudar a história daquela mulher. Queria mudar a vida daquela mulher. E a Bíblia diz que os discípulos, Jesus falou, eu vou ficar aqui, vocês vão comprar comida. Porque Jesus sabia que naquele momento, naquele sol quente, naquele exato momento, aquela mulher vinha ali. Era uma mulher
às vezes estigmatizada, porque ela veio num horário tão tenso, que era o horário de mais calor, talvez o horário que as outras mulheres não vinham, porque ela era estigmatizada. Estigmatizada porque pudesse ter, já tinha 5 maridos, talvez ela não se relacionasse com as demais mulheres daquela cidade. Porque a cidade de Sicá é justamente essa palavra de depravação que aquela cidade vivia, aquela mulher vivia. Mas Jesus, ele olha além de tudo isso. Irmão, quando a gente olha essas questões, a gente vê como que o amor do Senhor para conosco. O Senhor, ele olha além da sujeira do pecado que está na pessoa. O Senhor vê além. O Senhor não vê o pecado e condena. Ele vê além. Alguém que ele pode entrar e transformar e mudar a história. E às vezes nós fazemos isso, né? Nós olhamos para o cara, passamos para o cara que está na sarjeta e passamos de largo, como aquele homem, aqueles religiosos que passaram quando viu aquele homem que foi pego pelos ladrões, né? Ali na história do samaritano, e todos os religiosos passaram de largo. Os religiosos não queriam nem saber, porque talvez um homem desconhecido, não tinha nem identidade aquele homem, não sabia nem de que cidade ou de que origem era aquele homem. Então eles passaram de largo, porque se tocassem alguém que, de certa forma, viesse de uma origem imunda, poderia ficar, porque ali passou um sacerdote, né? Passaram os religiosos ali, e passaram de largo, né? Então, mas depois disso, veio o quê? Um samaritano, que era considerado pessoas endemoniadas, pessoas que envolvidas com demônios, não pertenciam à linhagem, mas era esse homem que tinha um coração cheio de amor pelo próximo, pelo perdido, né? Pelo carente. Era um homem cheio de amor e de misericórdia. E a Bíblia diz que esse homem parou e pensou as feridas que aqueles ladrões haviam feito naquele homem ali. E a Bíblia diz que ele cuidou desse homem, que ele pegou, não só isso, saiu do seu cavalo e deitou ali azeite e vinho nas feridas, e pegou o seu animal e colocou aquele homem sobre o seu animal e levou para uma hospedaria, aonde aquele homem pudesse ser cuidado. Isso aí é outro caso. A hospedaria, os irmãos sabem que é a figura da igreja, né? Esses perdidos e feridos por Satanás, feridos pelo mundo, o lugar de aconchego, de acolhimento dessas pessoas é justamente na igreja, né? Às vezes nós queremos pensar num cara, o prefeito da cidade converteu, quando o advogado da cidade converteu, mas quando converte aquele pobrezinho lá da periferia, nós fazemos a mesma, dizemos aquele converteu? Irmãos, o Senhor se preocupa com esses. O Senhor se preocupa com esses. Olha só, como esse homem ali pegou esse samaritano, ele é a figura de Cristo, que veio a nós quando estávamos todos chicoteados, destruídos pelo mundo, atacados por Satanás, né? Feridos na nossa alma, no nosso coração. Foi quando ele olhou para nós e nos pegou e nos levou para um lugar. Esse lugar é a hospedaria, né? A hospedaria é o lugar de cuidado, que é a figura da igreja. É a figura da igreja. E ali o Senhor cuidou. Ó, toma aqui esse homem. Não só isso deixou o homem, ele deu recursos para que aquela hospedaria cuidasse daquele homem. O Senhor deu recursos a mim e a você, irmãos, para cuidar dessas pessoas, para cuidar desses feridos de Satanás. Olha para as pessoas, não importa a condição social dela, mas alguém que Deus pode transformar e tirar. Aquele gadareno
Ninguém dava nada por ele. Pelo contrário, tinha medo dele. Mas quando Jesus foi e libertou aquele homem quis seguir Jesus. Jesus falou, não, vai para os seus e anuncia a bondade de Deus para com você. Olha só que coisa maravilhosa. Aquele homem foi transformado. Irmãos, às vezes, Deus pode usar uma pessoa mais humilde, mais simples, que nós proclamamos o Evangelho, para mudar uma história de muita gente, de famílias até. Então, nós precisamos pensar nessas coisas. Jesus, quando aquela mulher estigmatizada, a samaritana, Jesus atentou para ela. Jesus atentou para aquela mulher. Mas quando Jesus falou assim, olha, se eu te der da água que você está pedindo, o seu interior vai fluir rios de água viva. Você vai ser uma outra pessoa. E ela disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu beba. Para que não precise mais voltar aqui para pegar. Olha que coisa maravilhosa. E quando aquela mulher experimentou essas palavras do Senhor, o coração dela mudou imediatamente. Que ela desceu à cidade e ela proclamou na cidade. O Messias chegou. O Messias está aqui. Falou tudo sobre mim. E aquela cidade toda veio. E Jesus desceu para aquele lugar estigmatizado, lugar de maldição, que era aquela cidade. Mas ele foi ali e transformou. Não importa o que a pessoa é. Nós temos que olhar como Jesus olha. Eu quero, sim, estimular assim, os irmãos. Às vezes, nós passamos de largo. Hoje, com essa questão da pandemia, na sua cidade, talvez não, mas aqui em Belo Horizonte, o número de pessoas, de moradores de rua, triplicou. Muito morador de rua. E, às vezes, pessoas de um coração muito lindo. Esses dias, nós recebemos um grupo da Jocum, lá de Curitiba, que a minha filha é missionária lá. Nós recebemos aqui e nós fomos fazer evangelismo aos moradores de rua durante a noite. Irmãos, você vê cada história. Cada história. Deus se importa com cada história. Deus se importa com cada vida. Né? Então, Deus se importa com aquele indivíduo, com aquela pessoa. Sabe? Às vezes, queremos aplicar para nós, né, na nossa vida. Né? Às vezes, nós estamos tão despercebidos. E, às vezes, nós não nos atentamos até para dentro da nossa própria casa. Atenção com a nossa esposa, atenção com os nossos filhos, com os nossos parentes. E, às vezes, passamos tão despercebidos que não discernimos as suas necessidades, não paramos para ouvir os corações deles. Você entendeu, irmãos? Nós precisamos pensar nisso. Estou vendo Jeremias dizendo que vai vir de Itaguaçu para passar um ano novo com sua filha, porque ela não vai poder descer, porque ela estará trabalhando. Isso é um coração atencioso para a sua família. Atenção para a sua família. Nós precisamos parar para a nossa família. Parar para os nossos filhos. Parar para a nossa esposa. Ouvir o coração. Saber o que está ali dentro. Né? E poder ser uma resposta de Deus. Uma palavra de Deus para eles. Não é? Como Jesus foi uma resposta para aquela mulher samaritana. E também, irmãos, Jesus sempre preocupou. Tem uma história da dracma perdida. A dracma perdida numa casa. Irmãos, que coisa maravilhosa. Perdeu-se uma dracma, mas a mulher ficou desesperada e começou a varrer a casa até encontrá-la. Aí eu penso assim, irmãos, nós mesmos, no nosso convívio, na nossa casa, nas pessoas mais próximas de nós, será que nós não estamos atentos às dracmas que se perdem? Às vezes os nossos filhos, a esposa, às vezes uma pessoa que desanimou, está desanimado do convívio da igreja, sabe? O que nós temos feito? Nós temos sido diligentes em buscar e trazer para o convívio, para que seja renovada a vida? Ou, às vezes, ou será que nós estamos despercebidos? Né? A Bíblia diz que essa mulher varreu diligentemente a casa.
Quando Deus nos coloca, irmão, numa comunidade, Deus nos coloca para cuidarmos uns dos outros. Talvez você está aí, você precisa cuidar dos irmãos, você precisa cuidar das pessoas que estão envolvidas com você, né? E discernir, né, de fato, se alguém está perdido ali. Então, vem, acende a luz. Olha só, a mulher acendeu a luz. Porque quando aquela dracma perdeu, certamente não havia, tinha escuridão. Mas quando acende a luz, possibilita a gente enxergar aonde está o perdido, aonde está o necessitado, aonde está o caído, não é? Ali, nós precisamos ir ali. Nós precisamos resgatar. E não só isso, a Bíblia diz assim, e depois de ter achado, ela chamou a congregação, chamou a igreja, vem cá, o irmão voltou, o irmão reconciliou, o irmão se entregou a Jesus, voltou, alegremos-nos. É isso que temos que fazer, nos alegrar. Quando alguém, a Bíblia diz que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, né? E essa mulher que achou a dracma se alegrou profundamente. Se você está anotando, não sei se está, mas está em Lucas capítulo 15, versículo 8. Você poderá anotar isso aí em Lucas capítulo 5, versículo 8. Uma outra história assim de importância de Deus pela pessoa, pelo indivíduo. Pelo indivíduo, o filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo nos mostra essa preocupação desse pai pelo perdido. Pelo perdido. Um dia desses, eu ouvi uma história que o irmão contou de um filho que havia saído de casa e foi embora e pegou muitos bens do pai e saiu para fora, e gastou e destruiu tudo, e ficou na miséria, um mendigo, um pedinte na rua. Aí, um certo dia, o Senhor iluminou os olhos, o coração desse menino, desse homem, e ele então decidiu voltar para casa. Ele decidiu voltar para casa. Mas ele tinha vergonha de voltar para casa, porque ele voltava como um mendigo, assim. Então, ele pensou, eu vou escrever uma carta para o meu pai. Eu vou perguntar ao meu pai se ele me recebe de novo em casa, me dá uma segunda chance. Aí ele pegou, escreveu uma carta para o pai. Pai, e a casa dele era próxima da linha de trem. E ele escreveu, pai, eu estou desejando voltar para casa. Mas para eu saber que o senhor vai me aceitar em casa, eu vou pegar o trem tantas horas daqui e vou passar. Eu vou olhar lá para a sua casa. Se eu olhar para a casa, se o senhor colocar uma toalha branca na janela, eu vou saber que o senhor vai me aceitar. Aí eu vou parar e vou para casa. O pai ficou muito feliz. Ficou muito feliz com o desejo do filho voltar. Aí ele colocou uma toalha branca. Aí ficou preocupado, falou, meu Deus, mas se meu filho não vê a toalha, se for passar o trem passar muito rápido não vê, ele pintou a parede onde estava a toalha de branco. Mas se ele pensar que não é essa casa, ele pintou as árvores de branco. Mas se pensar, ele pintou as grades de branco. Porque ele não queria perder a oportunidade do filho retornar para casa. Como o senhor se preocupa, irmãos? Aí esse menino, passando, não viu apenas a toalha. Tudo estava branco. O pai dizendo, volta para casa, meu filho. Porque o senhor se preocupa. Às vezes as pessoas no nosso meio, né, elas desanimam, o diabo ataca. E elas falam, aquele não quer nada com Deus, não. Aquele não quer nada com Jesus, não. Ih, já tentei. Não é? Mas nós temos que aproximar deles. Amar. Encher de graça, de amor do Senhor. Para que ele venha e se renda ao Senhor. Então, essa história, achei uma história maravilhosa. O nosso Pai Celestial está olhando. Irmãos, eu estava vendo uma estatística que 40% dos crentes no Brasil estão desviados. 40% estão desviados.
Irmãos, nós estamos pregando para o ímpio e temos que pregar para o ímpio, mas também resgatar os nossos irmãos. Os nossos irmãos que estão ali, envolvidos em Babilônia, escravos, trazê-los de volta para o aconchego. Né? Esse filho pródigo, né? Esse pai amoroso, continuava olhando na estrada todos os dias, até que o filho retornou. E quando o filho retorna, ele então faz uma festa. Então Deus se importa, irmãos, com uma pessoa. Deus se importa com um indivíduo. Deus se importa com a sua esposa. Deus se importa com seu filho, com seu pai, com seu irmão. Então, minha exortação nesse momento é de que nós olhemos para as pessoas que estão à nossa volta. Que nós olhemos, voltemos os nossos olhos para eles, para buscar em Deus como resgatar, né? Jesus, a gente está preocupado, mas é multidão. Deus não está preocupado com a multidão. Irmão, se você for olhar a Bíblia, poucas coisas Jesus fez com a multidão. No Sermão do Monte, por exemplo, a Bíblia diz que tinha uma multidão, mas ele assentou e foi ensinar os discípulos. Não é? Ele preocupou com poucos. Ele se preocupou com poucos. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram fundamentados. E a multidão apenas maravilhou. Não é? Jesus sempre preocupa com aquele, irmão. Às vezes, aquele que está marginalizado pela sociedade. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Lembra da mulher do fluxo de sangue, né? Todos lembram da mulher do fluxo de sangue. 12 anos, ela vinha sofrendo de um fluxo, de uma hemorragia. E na lei, a mulher que tinha hemorragia, ela se tornava imunda. A mulher, se ela estava na menstruação, ela era imunda. Mas a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era imunda. Tudo que ela tocasse se tornava imundo. Então ela ficava marginalizada, fora do convívio com a sociedade. Como que o nosso Jesus é maravilhoso? Sempre preocupou com o marginalizado. E aquela mulher, Jesus foi convidado para curar um servo lá de um importante. E a Bíblia diz que a multidão comprimia Jesus. Uma multidão na Bíblia compunha pelo menos 5.000 pessoas. Pelo menos. Comprimia Jesus. E aquela mulher marginalizada, e aquele povo na euforia nem a percebeu. Mas a Bíblia diz que aquela mulher veio por detrás, esgueirando entre a multidão. Falou, se eu apenas tocar, eu sei que vou ficar curado. E aquela mulher tocou em Jesus. E quando ela toca nas vestes, toda a hemorragia é estancada. E aquela mulher viu-se curada. E Jesus parou, irmãos, por essa mulher. Uma multidão que o elevava, o levantava. Mas Jesus nem escutava. No meio da multidão, ele escutou o coração daquela mulher. Voltou para aquela mulher. E disse, alguém me tocou. E os discípulos ficaram admirados. Como é que fala que Jesus fala que alguém me tocou? O povo está comprimindo ele, espremendo ele. Alguém me tocou. E ele para aquela mulher. Bom, como nós precisamos parar pelas pessoas? Como nós precisamos parar pela nossa casa? Como nós precisamos parar pelos nossos filhos, pelos irmãos? Ouvir os irmãos, ter paciência. Ouvir. E a Bíblia diz que Jesus parou para aquela mulher marginalizada. Às vezes nós passamos assim, aquele mendigo lá, a gente passa de lá, vou até parar, subir o vidro, que ele vai me pedir uma moeda. Não é assim? Às vezes nós marginalizamos. Estamos igual os religiosos. E a Bíblia diz que Jesus parou. Então alguém me tocou. E aquela mulher foi atendida por Jesus. A atenção de Jesus voltou totalmente para aquela mulher. E ela foi curada imediatamente. Ô, irmãos, o Senhor quer fazer isso por meio de nós. O Senhor quer nos levantar com essa graça. Essa história, irmãos, está em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Né? E eu estou colocando para os irmãos esses pontos onde Jesus se importa pelo indivíduo.
Jesus se importa pelo indivíduo, não pelo coletivo simplesmente. Mas tudo que Jesus fez, as obras, as curas, a sua grande maioria, foi no indivíduo. As libertações foi no indivíduo. Não foi na sua coletividade. Veja bem, outra história. A viúva de Naim. É a única vez que se fala, a mulher nem nome tinha. Aquela mulher tinha sido viúva. E como viúva, ela tinha um filho. E como um filho, ela estava amparada, porque ela tinha um filho. E esse filho, seu amparo, sua segurança, sua garantia de sobrevivência, morreu. O filho morreu. O filho morreu. E aquela mulher estava angustiada, triste, por causa desse filho que havia morrido. Estava indo sepultá-lo. Irmãos, Jesus, exatamente no momento em que o cortejo fúnebre passava, ele se colocou ali. Porque ele sabia da dor daquela mulher. O Senhor se preocupou com a dor daquela mulher. Irmão, que coisa maravilhosa. Como que nós precisamos aprender com o nosso amado Jesus? Ele se preocupa com o indivíduo. Por isso que ele fala assim, ó, quando você for orar, tranca a porta, entra no seu quarto, ora ao Pai Celestial, e o Pai que te vem em secreto vai te recompensar. O indivíduo, o seu indivíduo, não é que nós não temos orações coletivas, temos. Maravilha! Nós temos visto isso na Bíblia, lá em Atos, os irmãos, a igreja orando, mas também tem a nossa oração na nossa individualidade. Você entendeu? Na nossa individualidade. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus chegou para aquela mulher, vendo aquela dor. Isso está em Lucas 7, versículo 11 a 17, que aquela mulher, Jesus manda parar aquele cortejo e toca naquele esquife, e o morto levanta, e ele entrega aquele homem vivo, aquele jovem vivo, àquela mãe que estava sofrendo. Como que Deus vê, irmãos? Como que o Senhor escuta? Como que o Senhor se importa? O Senhor se importa. O Senhor se importa com você. Às vezes você pensa assim, ó, eu não sei, parece que Deus não me ouve, esse sofrimento, essa situação, meu marido, meu filho, meu isso, meu aquilo. Eu quero dizer para você que Deus se importa. Está tudo diante do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão vedados para que não te escute. Ele te escuta. O Senhor te escuta. Irmão, nós temos que confiar nesse Senhor. Né? Não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seu filho. Volte para Ele. Volte seu coração diante de Deus. O Senhor te escuta. Essa mulher chorava indo sepultar. E o Senhor escutou de fato. E o Senhor veio e curou. Levantou aquele homem, deu vida àquele homem. E aquele homem foi devolvido à mãe e restaurou a esperança e a alegria daquela casa. Uma outra história que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em João 5, versículo 1, que fala daquele aleijado. 38 anos. 38 anos. Aquele homem era aleijado. Ele estava ali no tanque de Betesda. Porque uma vez por ano descia um anjo, tinha uma lenda que descia um anjo e agitava a água. E uma vez que o anjo agitasse a água, e aquele doente que primeiro tocasse na água, ficava curado. E aquele homem, então, estava ali há tantos anos, esperando a oportunidade, mas ele era aleijado. Jesus sabia disso, irmão, que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que tinha uma multidão de doentes ali. Uma multidão de doentes ali. Mas tinha aquele homem. Ah, irmãos, aquele homem. Aquele homem. O Senhor deixou tudo e foi ter com aquele homem.
E aquele Jesus faz a pergunta, você quer ser curado? Ele, eu não posso, porque quando eu todos os anos, há 30 e tantos, eu estou aqui, e quando eu desço, já chegou outro lá, já entrou, já pegou a bênção da cura, e eu estou aqui esperando a minha oportunidade há muitos anos. Ele falou assim, ó, toma a sua esteira, enrola ela, põe nos seus ombros e vai para sua casa. Aquele homem se sentiu curado, tomou a sua esteira, enrolou, foi para sua casa. E aí os religiosos indagaram na frente. Os irmãos vão ver a história, como é que os religiosos indagaram na frente. Como é que você está carregando a esteira nas costas no dia de sábado? Né? Às vezes, esse homem estava valorizando mais o sábado do que a pessoa. Ô, irmãos, isso nos ensina também, tá? Às vezes, estava ensinando. A religião é assim. Valoriza mais a pessoa, mais a coisa do que a pessoa. A pessoa é importante pelo dízimo que dá. Pela oferta que dá. Não, irmão. A pessoa é importante pelo que ela é. O Senhor se importa com ela. Aquela viúva que chegou lá, ploft, 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 deu a menor oferta que naquele dia se colocou no gasofilácio. E o Senhor disse que ela deu a maior de todas as ofertas. Por que ela deu a maior de todas as ofertas? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela deu a vida dela. Ah, que coisa maravilhosa. E às vezes nós queremos valorizar, olhar, porque às vezes esse homem é um doutor, é isso, é aquilo. Não, irmãos. Não valorizemos as pessoas pelo que elas possuem, mas porque ela é uma pessoa a quem o Senhor ama, individual. Ela é tão necessitada quanto as demais pessoas. E a Bíblia diz, ó, se entrar nas suas reuniões alguém com anel de ouro e entrar um mendigo, e você disser algo que tem um anel de ouro, senta aqui no lugar alto, um mendigo senta aqui embaixo. Isso é acepção. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que ver esse homem aqui. Ninguém valorizava. 38 anos, aleijado, numa fétida esteira. De quantos anos ali, deitado na beira daquele tanque. Mas o Senhor se importou com aquele homem. O Senhor se importou. O Senhor parou por aquele homem. Deixou tudo e veio a encontrar-se com aquele homem. Irmãos, Daniel de Souza tem um cântico que diz assim, somos teus pés andando em toda parte. Somos suas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos. Somos teus olhos percorrendo em toda a terra, creio. Né? Somos sua boca proclamando. Somos as mãos do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos esses agentes na nossa casa, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os irmãos que estão conosco, mas também com aquele que está lá fora, irmão, que precisa. Então, eu coloquei isso aqui. Deus se importa. Deus se importa com esses que às vezes nós não damos valor. É isso. Irmãos, é esse que não tem valor. É que o Senhor chama. Ele diz que Deus chama a existência as coisas que não são de valor, as coisas que não existem. Deus chama. Deus coloca, eleva o caído e abate o que está lá em cima. Esse é o nosso Deus. Deus se importa. Então, eu queria dizer assim, irmãos, que nós nos importemos. Que nós nos importemos com as pessoas da nossa própria casa. A nossa própria família. Com nossa esposa, parar para ouvir. Como nós somos relapsos. As esposas, parar para ouvir. Escutar os filhos, que está no coração. Quantos filhos frustrados, porque os pais não param para ouvir. Acham que é boboseira. Não, é bobagem, não é. Às vezes é bobagem para mim, mas é importante para ele. É importante para minha esposa. Se é importante para ela, tem que ser importante para mim. Se é importante para o meu filho, tem que ser importante para mim. Se é importante para o irmão, tem que ser importante. Não posso ser egoísta. Atender aquilo que é importante para mim, mas o que é importante para o outro. Nós precisamos pensar nisso. Né? E Deus se importa, irmãos,
com essas pessoas. Deus se importa com sua casa. Então, eu queria colocar essa palavra para os irmãos, para que nós tenhamos os olhos voltados para o indivíduo. O indivíduo, a pessoa. A pessoa. Não, tiremos os olhos do coletivo e voltemos os nossos olhos para a pessoa. O que Deus tem? O que Deus quer? Que direcionamento Deus tem? Né? Deus quer me levantar para eu ir proclamar a palavra para aquele cara que eu vi empurrando um carrinho na rua e eu passei de largo. Deus quer que eu vá, eu vou lá. Ah, meu parente, eu vou lá. Né? Deus quer que eu paro para ouvir minha esposa, eu vou lá. Ouvir meu pai, eu vou lá. Ouvir meu irmão, eu vou lá. Deus para. O Senhor parou por um indivíduo, por uma pessoa. Irmão, Deus não vê o coletivo. Deus vê o indivíduo. Deus vê você. Deus vê o seu filho. Deus vê sua esposa. Deus vê o seu esposo. Deus vê. Deus vê. Então, voltemos para o Senhor. Voltemos os nossos corações. E voltemos nossa atenção para isso. Em nome do Senhor. Eu espero que essa palavra possa nos estimular a compreender, né, que Deus, o chamamento de Deus para nós. Né? Como igreja, como irmão, como indivíduo, como pai, como esposa, como esposo, como filhos. Né? Deus tem nos chamado a isso. Vivemos a vida na individualidade. Amém, amados? Amém, queridos? Queria só colocar aqui meu foninho de ouvido novo. Amém, glória a Deus. Amém. Se algum irmão tem alguma pergunta, alguma coisa, assim eu gostaria de orar. Se não tivesse, passar a palavra para o Jeremias. Amém, Marinaldo. Antes de você orar, eu quero, sim, glorificar a Deus, porque a palavra de Deus, eu fui muito tocado por essa palavra hoje. Hoje eu fiz uma viagem, né, de uns 200 quilômetros aqui, e até falei isso para o Senhor, tem hora que eu sinto que o Senhor não me escuta. Porque assim, né, me responde, Senhor, me fala, né? Foi falando isso com o Senhor, né, no carro ali, ouvindo a palavra. Uhum. E realmente, o Senhor se importa, sim. Amém. O Senhor sempre está nos escutando, né? E glória a Deus, porque tremendo. Amém. Eu senti hoje a resposta do Senhor por aquilo que eu perguntei a Ele hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tô aqui, assim, um coração muito alegre. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele nos escuta. Aleluia. E que bom, né? E Ele responde. E que nós possamos nos aproximar mais dele. Amém. Ele responde, né? Aleluia. Individualmente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Algum irmão tiver mais algo a falar aí, fica à vontade, irmãos. Aproveitar a oportunidade aí. Jeremias? Pode falar, mesmo. Eu quero destacar aí, né, o que o irmão falou, né, a respeito que me tocou também, né, a respeito daquela mulher, né, samaritana, que foi estigmatizada, né, ela foi naquele posto na hora do sol mais quente ali, para não ser, né, estigmatizada pelas outras pessoas, pela situação dela, né. E muitas vezes, né, nós como cristãos, né, temos que vigiar mesmo, porque muitas vezes alguma pessoa pode, assim, pecar, né, fazer alguma coisa contra nós, né, e a gente mesmo tem essa ação de estigmatizar essa pessoa, né, e sendo que o que nós temos que fazer é perdoar, né, como Jesus fez, né, e eu ouvi uma pregação mesmo que disse que o maior sacrifício de Jesus Cristo não foi a cruz, foi a ausência ali da presença do Pai, na hora ali da cruz, né? Que ele mesmo disse, né? Deus meu, por que me abandonaste, né?
Então, a gente tem que olhar todo esse sacrifício de Jesus Cristo, né, que fez pelos nossos pecados, e a gente ter, assim, um coração mais aberto para perdoar as pessoas, né? Não estigmatizar as pessoas, né? Então, isso aí me tocou muito, essa parte aí que o irmão falou. Glória a Deus pela palavra, também fui muito tocado pela palavra, né? Amém. Isso possa ser, assim, sempre presente em nossas vidas, né? Amém. Esse coração de perdoar Amém. as pessoas. Amém? Amém. Não só a perdoar simplesmente, mas esse coração de aproximar do indivíduo, do aconchego, do ouvir. Às vezes, as pessoas lá fora tão amarguradas, elas querem apenas ouvir, que alguém escute elas. Às vezes, o nosso vizinho, às vezes, dentro de casa mesmo, parar para ouvir, dar atenção, né? Deixar essa correria, que às vezes nós somos tão corridos, eu tenho que chegar a tantas horas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, entendeu? Eu não posso ter tempo, nós precisamos parar. Senhor, o mais importante, irmãos, não é o que nós podemos adquirir, humanamente dizendo, né? Mas o quanto de Cristo nós podemos transmitir para as pessoas. É a vida resgatada, é a pessoa resgatada, é a pessoa sendo atendida. Eu atendo pessoas. Nós temos uma instituição que eu cuido de criança estigmatizada, né? Crianças que foram violentadas, né? E esses dias eu recebi uma criança que ela havia cometido um estupro em outra criança. Aí, o primeiro papel nosso é estigmatizar aquela criança que fez aquilo com outra criança também. Mas você precisa saber o que tem levado essa criança a praticar isso, a fazer aquilo. Ouvir, parar, observar, para que você possa ajudar. Você entendeu? Então, isso é importante, valorizar a pessoa. Não as atitudes dela, as ações dela, mas a pessoa. Mas a pessoa. Você entendeu? Então, às vezes, nós olhamos a pessoa e olhamos, as pessoas não valem nada. A pessoa não, o Senhor se importa com a pessoa que está por trás de tudo aquilo que você está enxergando na sua vida, com seus olhos naturais. Deus enxerga a pessoa, o mais íntimo da pessoa. É igual você pegar uma nota. Quando eu era pequeno, eu me lembro que uma vez, não sei se foi meu pai ou minha mãe, eles, de certa forma, estavam mexendo com a olaria e acabou que as notas ficaram todas sujas de barro, Aí, o que fizeram? Eles não pegaram as notas e jogaram fora. Sabe o que fizeram? Lavaram as notas e penduraram as notas, sabe? Para secar. Porque se eles olhassem aquela nota, pô, está sujo, joga fora. Mas o valor estava por trás da sujeira. A pessoa, o valor não é a pessoa. Está muito além do pecado dela, da sujeira que ela tem. Né? Aquela mulher, a mulher samaritana, ela é muito suja. Ela era uma prostituta, era uma mulher que tinha 5 maridos. E ela era uma samaritana, considerada pecadora. Mas o Senhor não viu isso. O Senhor olhou a pessoa que estava por trás de todos esses pecados, de todas essas situações, e foi até a pessoa, resgatar a pessoa. Nós precisamos aprender isso em Cristo, né? Porque a pessoa é mais importante. Por isso que a pessoa é mais importante do que as coisas. Aqui em casa, na minha casa, a gente tem muitas coisas, assim, de taças, não sei o quê, vamos usar tudo, porque as coisas são para serem usadas. O sofá, não sei o quê, porque meu grupo caseiro deve ter uns 40, 50 pessoas, aí é muito uso, entendeu? Mas isso são para as pessoas mesmo, é para ser usado, você entendeu? Não é para ser preservado, o que tem que ser preservado é a pessoa. Isso é importante, nós temos que olhar para a pessoa, e não para a sua aparência, para o que ela tem feito. Essa semana nós tivemos um irmão aqui, que eu acompanhei por muitos anos, ele é um cara, um empresário, e ele
ele envolveu com muitos adultérios, muitos. E a mulher dele, uma mulher de Deus, de oração, vinha a gente orando. E Deus me colocou um amor muito profundo para aquele homem. E eu comecei a aproximar dele, e aproximando dele, ministrando dele. E ele começava a abrir o coração, confessar os pecados, e falava, não consigo, você conseguiu, o Senhor é contigo. Irmão, Deus libertou esse homem de uma maneira tão gloriosa, que ele chegou na frente e falou assim, chamou assim, olha, minha esposa, ela é que é vitoriosa, porque ela me suportou, entendeu? Porque também, não só isso, porque a igreja minha parou, não olhou o meu pecado, aquilo que eu estava, mas me amou além daquilo. E hoje é um homem assim envolvido na liderança, no ministério da música, da igreja e tudo mais, porque nós não olhamos o quê? O pecado, mas o Deus que podia transformar aquele homem em um homem segundo seu coração. Se fôssemos olhar para Davi, não precisava para nada, Davi, não é? Davi, no momento que ele tinha que estar, a Bíblia diz, na época em que os reis saíam para a guerra, onde ele estava? De perna para o ar no palácio. E por isso ele estava, irmão, se expondo ao pecado. E a Bíblia diz que ele olhou da janela. Nós falávamos aqui no Grupo Caseiro sobre a questão de olhar pela janela. Né? Então, assim, ele olhou para a janela e viu aquela mulher, e ele pecou. E aí, mas isso, Deus simplesmente não viu apenas o pecado dele. Deus viu o homem, o coração daquele homem diante dele. E perdoou aquele homem, transformou aquele homem, se tornou o homem que foi como referência para nós, né, na igreja, né, assim, na palavra de Deus. Então, irmãos, que a gente tenha esse coração em Cristo, de olhar além da sujeira, olhar além da roupa de mendigo que está usando, né? Aquele homem mendigo que estava lá com a sua capa. Eles olhavam para a capa daquele homem, mas Jesus olhou para além da capa. Além da capa. Além daquela capa tem um homem, tem um indivíduo, e que eu preciso mudar e transformar. Que a gente tenha esses olhos mesmo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus mesmo. Amados, mais alguém quer falar alguma coisa aí? Nós estamos te ouvindo, não, irmão. Oi, está ouvindo agora? Estou ouvindo. Tá ouvindo. Ah, tá. Você tirou o microfone. Eu tirei o microfone. Mais alguém quer falar alguma coisa, amados? Amém. Vou pedir o Bruno. Bruno, ora aí pelo esse tempo. Agradece a Deus aí. E muito obrigado, Marinaldo, seu tempo, sua palavra, né? Deus continue te usando tremendamente. Amém. Amém, irmão. Bruno César de Ipanema, ora aí por nós. Amém? Okay, por esse tempo, amém. agradecendo a Deus. Amém. Amém, Jesus. Nós te louvamos, meu Pai, Amém. por mais tempo. Podemos compartilhar a tua palavra, ouvir a tua palavra através da vida do Marinaldo. Amém. Obrigado, Deus, né, pela oportunidade de receber da tua palavra através da vida do irmão. Que eu possa estar sustentando nossas vidas, né? Que possamos ser praticantes dessa palavra, Senhor. Possamos estar atentos à voz do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Amém. Né? Que possamos entender, né, valorizar